mensagem pro editor do show, já fala assim, Mas cara, não, você mas- tá louco, não, mas você Felipe, tá ela atrapalhando meu trabalho, Não. você quer me Mas sacanear. aí eu vou fazer. Eu vou Tá me fazer, sabotando. eu Tá vou me fazer o sabotando. advogado do diabo. Já trouxe aqui essa questão que falaram que essa geração é a primeira vez que a gente tá tendo uma geração mais burra do que outra, e já teve gente que falou que isso também não convém, porque a gente usa os padrões de inteligência que a gente vem utilizando, e tem uma quebra tão grande que eu não sei se meu filho realmente, a geração dele é mais burra do que a nossa, ou simplesmente ele tem outras aptidões e tá preparado para coisas que a gente não tá. Então é muito cedo pra gente tomar essa coisa como verdade. É cedo, mas aí, de novo, a gente tem que prestar atenção. Então, tem que prestar né? atenção. Isso em nenhum momento- Como a menina que entrou na faculdade e não sabe ler, cara. Entendeu? Então o impacto nessa nova geração... As pessoas não têm interpretação E de texto. outra Hoje. coisa, Lê uma coisa e não consegue. esse vídeo Mas nem é eu culpa da deixei IA aí, também, né? Não, isso já vem já de um que é o tempo. seguinte, eu não sei se Ninguém tem vocês mais talento, viram, cara. numa corte no Texas, nos Estados Unidos, a família fez com que a inteligência artificial ressuscitasse o cara para depor. Então, assim, peraí, o cara morreu, mas a inteligência artificial simulou o cara, mas- o cara fala, tem um vídeo aí. Sim, não, mas isso foi Olha lá, pra tá vendo? impressionar os júris, né? Isso Mas, não pode- cara, não tem valor, isso é né? a precedência disso, cara. Eu tô fazendo, cara, uma homenagem, né? Trabalhando pra uma família. Será que eu posso falar? Acho que não, tá né? esse lance, assim? Eu tô trabalhando pra uma família de um sertanejo muito famoso que Como que faleceu. o sertanejo, o Tom Cruise, ele vai proteger daqui a 10 gerações de o pessoal não usar a imagem dele fazer um novo filme do Missão Impossível? Mas é que não vai ter valor pra gente mais, vai ser tão normal, assim, uma adolescente vai poder fazer um filme. É isso que eu tava dizendo, né? questão não é As essa. novas ferramentas de A mídia. questão é ética no sentido, você pode fazer um deepfake pornô também. Você fala, peraí, eu não quero que faça um deepfake. eticamente, claro que não. Então, tem todas essas Você também pode fazer questões. uma foto e fazer uma montagem. É. A gente tem ferramentas hoje já pra fazer isso. Mas os caras estão assinando o termo que não querem que use a imagem dele quando eles morrerem. Vários atores estão fazendo isso, né? Sim, sim, mas é complicado, né? Você entra no X, por exemplo, né? Tem o Grok. X, que tá falando... sim. Isso, o Grok, que é a tipo inteligência artificial do X, que ela não tem muita trava moral. Então, se você coloca o artistas famosos, todos estão lá. Já, tipo, você não precisa nem treinar mais a pessoa. Ele tem Estão lá todo. fazendo o quê? Então lá você coloca aqui, eu quero o Neymar dançando a isso dança que da. ele faz. Ele faz lá o Neymar, você não precisa Não tem treinar. uma trava. Não tem uma Mas vai trava acabar moral. tendo, né? Não Eu sei. acho que vai. Você acha que o futuro é ter ou não ter? Sabe por quê, Vilela? Hoje, quando você procura seu nome na internet, a gente não se incomoda mais de estar a gente lá, a gente se acostumou com isso. Será que a gente se Não, acostuma? mas uma coisa assim, é o que tem matéria de jornalista que fez a respeito, né? Que se ele te caluniar, você pode processar, você tem recursos, né? Reais para contornar. Então, tá lá, coisas que você falou, que você fez. O problema é quando a gente não falou tanto em fake news, é quando isso começa a ser completamente irreal. E a gente é o tal da pós-verdade. Você não sabe mais o que é verdade e o que não é, né? Eu acho que isso vai acontecer em breve. E bem rápido ainda. Então, o que eu tava vendo é que a internet daqui a uns anos... Cara, como que você vai saber o que é real, o que não é, o que é Daqui a uns verdade? anos? Não, em poucos meses, né? Acho que não, cara. Eu acho. Será? Cara, Tem eleição ano que vem, né? Fala, Lene. Vamos lá. Ó, tem uma pergunta aqui que é pro Felipe. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ó, ele está perguntando sobre 5 filmes ou séries para entendermos ainda mais sobre todo esse assunto que abrange a evolução rápida da inteligência artificial. Bom, o Her é um, né? Que acho que é ela em português, eu não sei se... Ela. Tem um filme antigo que chama Lawnmower Man, que é acho que é Passageiro do Futuro, se eu não me engano, do Pierce Brosnan. É um filme dos anos 90, tosco de efeito, mas o conceito é muito interessante, porque ele já fala dessa questão da inteligência... O ator faz o rei do crime também. Do cara ser hackeável e né, da inteligência artificial ganhar essa capacidade, extrapolar, né, não ter limites e acabar se voltando contra o ser humano, né? Eu vou vender meu peixe, a trilogia que eu escrevi do Aurora, Caos e Ômega, que né, desde 2004 eu comecei a escrever, levei 7 anos para escrever, entro muito nessa questão, então não é de agora que eu pesquiso isso, né? Quem quiser ler, tá muito lá descrito. Que mais? Já pensou em fazer um filme com a trilogia, alguma coisa assim, animada? Eu adoraria, mas não com técnicas de ar. Mas quando você for trabalhar com estúdio de animação, você vai conseguir saber? Animação... Não, estúdio de animação eu digo porque Mas tem como, né? Eu digo tá entrando dentro, né? Não, mas tem como você ter um código na imagem de saber que ela não foi... não, isso sim. Não, mas não gerado, mas, por exemplo, animado. Animado tudo bem. No sentido, acho que sim, né? Porque animado, você entende que ela só vai mudar a técnica de animação? Não é algo tão
tão Não, cara, mas abrupto assim. mas Eu imagino que em pouco tempo não vai ter mais uma animação que não seja feita com essas técnicas. É porque, cara, economiza muito tempo e muito dinheiro, não é possível. Cara. Os caras não vão usar. Porque você vai fazer só os keyframes, daqui a pouco... Não tem keyframe. Não tem mais? Não tem keyframe. Sério? Não tem keyframe. É o cara levantando o braço. Outra coisa é que já tem algumas que já tem o esqueleto e você põe a posição inicial, a posição final e ele faz as interpolações, né? E aí você só aprova ou não, e aí... É metodologia pra facilitar, né? Linha de produção. Linha de produção. Fale, Helene. Ó, o Roberto Figueiredo, ele falou aqui o seguinte, vocês não Você acham... falou 5 filmes, hein, Fábio? não deu. Vamos ver o que mais. Bom, obviamente... Blade Runner, não? Futuro, Esse é Matrix. O Blade Runner... tem um que é bom, hein? O Blade Runner é muito interessante porque ele traz uma coisa lá do Turing Test, né? O que é o Turing Test? Que o Alan... É verdade, ele faz o teste, né, com a galera. Que é o quê? Pra você provar se é uma inteligência artificial ou não. Se é um replicante. Isso ele já fez, cara, nos anos 50, o Alan Turner já vendo isso, cara. E o próprio Alan Turner, né, que é basicamente o cara meio que o pai da computação, tem cartas deles falando que a inteligência artificial ia dominar a humanidade. Então, de novo, né? Reclama lá do Alan Turing. Não, mas o Alan Turing. Não, o terceiro andar também. Porra. Bom. Mas, claro, porra. Que é uma inteligência... Total. Um mundo dentro de outro mundo que tá dentro de outro mundo. Não, maravilhoso. Blade Runner, a gente tava falando que ele faz o teste pra saber se o cara é robô ou não, né? Sim. É isso, né? E o próprio cara que tá investigando... Isso, cara, é muito louco, porque a gente já tem laboratórios que estão fazendo computador orgânico. Então, olha só, né? A gente começou na máquina... E agora, não tá só usando o modelo neural, como as nossas sinapses funcionam. Eles estão querendo usar, literalmente, pegar célula-tronco para gerar um cérebro, porque eles falam, é muito mais fácil você já usar a arquitetura cerebral humana para um computador. Então, é muito próximo do Blade Runner, cara. Mas também tem o avanço dos computadores quânticos aí, que vai mudar muita coisa. Cara, e a gente entra num outro buraco aí, muito que... tira a informação do éter, né? Você tem o George Rose, que é o CEO do D-Wave Computer, que foi a primeira empresa de computação que vendeu para o Google, vendeu para a NASA, e tem 2 palestras. Numa ele fala que nós estamos criando um altar para um deus alienígena, e o outro ele fala que isso é um vídeo de treinamento interno, que nós estamos... invocando os Old Ones, fazendo uma referência ao Cthulhu lá do Lovecraft, né? Ele tá falando, nós estamos atraindo esses... Daí você fala, como que um cara de TI, fazendo um treinamento, fala que através dessa inteligência você tá atraindo uma entidade... E se você quiser, eu dou o link entendeu? Daí você fala, cara, então aí que tá, é viagem, é a história da carochinha, ou é um líder com o cara vendendo computador para a NASA e para o Google falando isso, estamos construindo um altar para um deus alienígena, entendeu? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Arthur C. Clarke. Exatamente. Fala aí. O Roberto Figueiredo mandou aqui o seguinte: vocês não acham que a IA está sendo muito supervalorizada atualmente e ela me parece muito mais uma ferramenta do que uma inteligência? Então, já fiz. Esse é o 8º programa que eu faço sobre inteligência artificial. Eu já vi as 2 opiniões aqui. Gente alarmando, fala, vai foder. E gente falando, calma, cara. Principalmente o nosso amigo Nico Nelis, que fala que não é nem inteligente nem artificial o que a gente tem. É muito boa a visão dele. Eu adorei o episódio dele. Né? Eu acho que a gente tá numa fase muito inicial, mas que tá escalando tão rápido que eu fico com o pé atrás e recorro a amigos que entendem pra analisar e ver o quanto... E me liga pra gente fazer uma animação, entendeu? Ué, ontem? Mas então, o avanço, cara, como é exponencial, as coisas acontecem muito rápido, né? De você ver tem um vídeo, né? Os caras são os desenvolvedores do Anthropic, que é uma das maiores empresas né? Aqui no Brasil a gente conhece pouco, mas lá nos Estados Unidos é muito famosa. Ela disputa, né, cabeça a cabeça com o Gemini, com o ChatGPT, e os caras estão conversando falando exatamente disso, cara, das propriedades emergentes, entendeu? Então, obviamente, o Nico Nelis é um monstro, né?
Mas assim, tanto outros monstros quanto ele, que os caras que, né, criaram um departamento de inteligência artificial vão contra o que ele tá falando. Vão contra o que ele tá falando, Sim, entendeu? por isso que eu falo. E os caras do Anthropic, que viram agora, cara, esse mês agora em maio, falando assim, cara, essa bagaça, no novo modelo, no Claude 4, tá mentindo, tá fugindo do nosso controle. Então, aquilo que você pensava ano passado a respeito disso, já não é mais o paradigma, cara. E isso que é tão preocupante, porque é o que eles falam do runaway, assim, que falam é uma tecnologia runaway, que foge do controle. Por isso que esses caras cada vez mais vêm a público e falam assim, cara, vamos... Pô, quando foi? Acho que 2023, você teve lá o Steve Wozniak, que é um dos fundadores do Google, o próprio Elon Musk, Max Tegmark, vários caras picas da galáxia lá do Vale do Silício, falando, vamos fazer uma moratória, porque tá acelerando muito, a gente não tá dando tempo dos departamentos de segurança das empresas regulamentarem. Por que eles demitiram? O ChatGPT demitiu, o Meta demitiu, toda a galera de segurança, porque é o tal da corrida do mercado. Tem que fazer antes. Tem que fazer antes. Então, e tinha gente que tava enchendo o saco lá, que foi contratado para isso, falando, pessoal, não, vamos botar freio, vamos regulamentar, manda esse povo embora. Então, olha o perigo. Olha o perigo disso, cara. As empresas que fazem a bagaça mandaram embora os caras de segurança, porque não interessa, o negócio é a lógica do lucro, a gente tem que vencer a outra empresa, entendeu? Porque a gente que quer tá no topo do mercado. E peraí, daí quando o negócio começa a dar pino, a bater pino, né? Como é que você vai controlar? Porque isso tinha que ser feito na arquitetura anterior, no programa. Você não tá botando, né, não dá mais os colocar limites. Eu acho, eu já te falei, não dá pra colocar o gênio de volta na lâmpada mais. Não dá. Eu não sei se isso é ser pessimista ou otimista, mas não dá. Mas pra mim, bom. O nosso trabalho é que nem eu tô falando com pra mim, tudo isso é a gente no caminho meio ajeitando. Ó, aqui saiu do controle. Mas tudo isso pra mim tem uma, vamos dizer, uma coisa, questão profética, que a gente tá vendo profecias se cumprirem. Agora, o final é positivo se você, né, não se render a esse negócio, porque se você deixar, o negócio vai te engolir. É igual o Geoffrey Hinton falou, ó, o tigre é bonitinho quando ele é pequeno, quando ele cresce, ele quer te comer, entendeu? Então, né? Pois é. Vai, ô Leni. Ó, o Luiz falou aqui o seguinte, qual o impacto da escassez de dados de qualidade para treinar novos modelos de IA? É isso que eu ia falar, Bruno. Se ele se baseia em vários dados no que tá na internet para criar coisas novas, só que daqui a um tempo ele vai estar se baseando nas coisas que ele mesmo está criando, a inteligência mesmo. Você não vai ficar não vai ter uma coisa viciada, não sei se eu me expliquei. Sim. Ele tá pegando toda em algum momento sim, dos seres humanos e tá transformando em alguma coisa. Daqui a pouco tem tanta coisa dele. Mas, Vilela, é importante que quando a gente... Sim, porque quando a gente fala assim que, por exemplo, essas empresas estão usando toda a base de dados da internet para se treinar, né? Não é toda a base de dados. Não, é modo de dizer, existe uma curadoria, né? Não é toda a base de dados. Então, o que acontece é... Por que eu tô falando isso? Por causa da pergunta que ele fez, né? Então, assim, cada empresa utilizou certa base de dados para fazer o treinamento dos seus modelos. O que é algo questionável e que tem que sim questionar as empresas e cobrar uma transparência por isso. Porque se você vai lá e colocou o seu trabalho na internet, você está autorizando que as empresas usem esse trabalho, né, para treinar. E existe uma questão ainda mais profunda, que quando a gente pega o modelo novo do ChatGPT e conversa com ele sobre livros, parece que ele sabe demais sobre os livros. E esses livros estão protegidos sob direitos. Então existe ainda discussão se essas inteligências não estão pegando dados, né, ou seja, dados da Deep Web, de livros